Introdução à produção enxuta é o nosso tema aí de hoje. Já ouviram falar, pessoal? Curiosidade aí de vocês. Já ouviram falar sobre esse termo, produção enxuta? Produção lean? Não, professor. Não? Também não. Tá, então vai ser um tema novo e para vocês aí também. Então vamos falar aí sobre isso, né? Então, resgatando aquele conceito que nós tínhamos de sistema de produção, as empresas, né, que fabricam, né, a nossa área que é a fabricação mecânica, elas devem, né, operar, é interessante, né, que elas operem de modo eficiente e eficaz. Não só empresas, né, até nós, né, se nós pensarmos, né, como se nós fôssemos, né, uma empresa, a nossa vida acadêmica, né, é interessante que nós trabalhemos de modo eficaz, para que nós possamos ser, né, competitivos aí no mercado. Então, nesse sentido, aparece, né, esse conceito, né, de produção enxuta, também conhecido como Lean Manufacturing. Produção Lean, como eu falei para vocês, esse termo Lean, se vocês pesquisarem, né, provavelmente vocês vão ter a curiosidade, vão pesquisar sobre esse tema, vocês vão ver que existe muita coisa, é, o termo Lean, né, muito utilizado, produção puxada, o sistema Toyota de produção, toyotismo, produção esbelta. Existe uma grande categoria de nomenclaturas que tudo resume, é a mesma coisa. A gente vai tomar como sinônimo. Produção enxuta, Lean Manufacturing, produção Lean, produção esbelta, produção puxada, sistema Toyota de produção, toyotismo, ok? Tudo isso nós vamos usar como sinônimo. Então, devido, né, ao seu amplo utilização desse sistema, né, que a gente chama de produção enxuta, nós vamos estudar nessa aula de hoje. E esse sistema nós vamos ver também que ele foi, né, iniciado no Japão e ele se consolidou, né, no que nós chamamos de sistema Toyota de produção. E esse livro aqui, ó, que eu coloquei aqui na verdade é a tradução, né, para o português, né? A Máquina que Mudou o Mundo. Ele foi publicado nos anos 1990 e ele popularizou, né, daqui, ó, a arma secreta, né, do Japão, né, a produção enxuta, né? Então esse termo, produção enxuta, o conceito já existia, né? Então não sei que o conceito é bem anterior. O conceito de produção enxuta, ele está relacionado ali ao pós-guerra, né, a pós-segunda guerra mundial, ali no contexto do Japão conversando com os Estados Unidos. Porém, né, o termo, né, produção lean, né, produção enxuta, se popularizou, né, a partir, né, desse livro aí publicado nos Estados Unidos. Tá bom? E aqui uma tradução no livro português, né, aqui, ó, Lean, Instituto Lean, né, do Brasil. Então, o que é a produção enxuta? Né? É um sistema de produção com uma filosofia, né, de gerenciamento que ele busca otimizar a organização da nossa empresa e atender às necessidades do cliente. Né? Nós vamos agora, pessoal, conversar com a nossa disciplina de fabricação de sistemas mecânicos, a parte 2 lá da fabricação de sistemas mecânicos, que a gente fala sobre controle de qualidade. Quem já fez, né? E que está fazendo esse período, né? Está mais recente aí na mente. Então, os conceitos tradicionais de qualidade, eles chocam, né, com os conceitos mais atuais. Então, nós vimos lá que a gestão da qualidade total, que é a filosofia de qualidade, né, que impera hoje, ela busca, né, a necessidade do cliente em primeiro lugar. Então, menor prazo, melhor qualidade, um custo menor, tá bom? Ao mesmo tempo, né, que nós vamos pensar também nos nossos colaboradores, as pessoas que estão ali trabalhando, né, para nós, na nossa empresa, e fazer uma integração dessas partes. Resumindo, se eu fosse definir numa frase o que é produção enxuta para consolidar e solidificar na cabeça de vocês, aí na mente de vocês, seria uma filosofia de gerenciamento industrial que nós vamos tentar eliminar o máximo possível de desperdícios, tá bom? Nós vamos tentar eliminar o máximo possível de desperdícios e nós vamos tentar integrar, né, as necessidades do cliente, né, com a segurança da nossa fabricação, né, pensando em fabricação mecânica, integrando essas partes dessa organização. Então, a palavra-chave é essa, eliminação de desperdício. Então, nós vamos ver, né, que existem algumas formas pelas quais nós vamos tentar eliminar esses desperdícios, tá bom? Para que nós tenhamos, né, sistemas de produção mais eficazes.
Então, daqui um exemplo bem interessante, eu até marquei aqui, ó, a produção segundo a demanda do cliente, no tempo e na quantidade por eixos estabelecidos. Então, nós vamos ver que existem conceitos, né, o que é bem intrínseco à produção enxuta, que é o conceito de desperdício, tá bom? Então, eu até coloquei aqui uma imagem aí, ó, dinheiro indo pelo ralo, né? Então, existem algumas situações no escopo industrial que são situações que não vão agregar valor, né? São atividades que nós fazemos aí durante a nossa cadeia de fabricação, cadeia de manufatura, que não vão agregar valor. Um exemplo que eu já vou dar aqui para vocês, adiantando, são os estoques. Tanto os estoques intermediários quanto os estoques finais, né? De matéria-prima inicial ou de peças prontas, né? Controladas, né? Lá no nosso estoque final. Uma peça fabricada, uma matéria-prima, né, no estoque, ela não está agregando valor, tá bom? Então isso é um desperdício. Isso é um desperdício, porque, na verdade, a peça ali no almoxarifado, com o tempo, a tendência é ela só degradar. Bom, então, na verdade, eu estou perdendo, né, dinheiro, entre aspas. Então, isso é um desperdício, e na produção enxuta nós vamos querer eliminar a eliminação progressiva dos desperdícios, ok? Para poder, né, ter ali um, uma fabricação, né, pensando em fabricação sempre, né, com melhor qualidade e menor custo. Então, o que é desperdício? Isso aqui, ó, é toda atividade, né, que consome recurso e não agrega valor ao produto. Então, se eu pensar que um sistema de produção, nós vimos lá na primeira aula o conceito de sistema de produção, é um sistema onde nós transformamos uma matéria-prima que entra, né? Nós temos ali um processamento dessa matéria-prima e nós vamos ter um produto acabado. É exemplo simples, né? Nós temos uma barra que entra, né? Uma barra, ou então um tarugo, né? E ele vai entrar no nosso sistema de produção e ele vai sair com uma peça usinada. Então, nós temos atividades, que são atividades de usinagem, e essa peça ela vai sair agora com um valor agregado maior do que o valor inicial que ela tinha. Então, outro exemplo aí para vocês, né, são a própria universidade, né? Se nós pensarmos que na universidade vocês são as matérias-primas, né? Vocês entraram na universidade, vocês tinham ali, vocês não tinham, na verdade, a formação de engenheiro. Então, durante o nosso sistema de produção, né, que é a nossa universidade, o curso de engenharia mecânica, vocês vão ser transformados, né, vocês vão sair, na saída do nosso sistema de produção, vocês vão sair com o diploma de engenheiros, né, ou engenheiras, né. Então, é um sistema de produção também, tá bom? Então, durante esse sistema de produção, nós podemos ter várias etapas, inclusive, né? Eu dei o exemplo da usinagem, mas a gente pode. Geralmente, né, na prática mesmo, a gente tem várias etapas de fabricação. Nós temos a fundição, nós conformamos, nós soldamos, nós usinamos, fazemos tratamento térmico, tá bom? Então, esses desperdícios são toda atividade que não agrega valor e ela vai consumir recursos, mas não agrega valor. Um exemplo de uma atividade que agrega valor é o controle de qualidade, né, que nós tínhamos em fabricação de sistemas mecânicos. Nós gastamos dinheiro, nós tínhamos lá que existe um custo da qualidade, né, existe um custo, eu preciso gastar dinheiro, preciso investir dinheiro, só que isso está agregando valor, tá bom? A peça inicial que entra no meu sistema de produção, ela tem um valor agregado e no sistema de produção nós vamos, né, adicionando valor, né, ali através, né, da transformação desse material. Então, o valor profissional, o valor de mercado aí de vocês vai ser muito maior quando vocês saírem do curso de engenharia mecânica com o diploma do que quando vocês entraram sem o diploma, né? Então, outros exemplos de desperdício é refugos, né? Então, lá no controle de qualidade, quando nós estudamos lá em fabricação de sistemas mecânicos, se a nossa peça ela está fora dos limites ali de controle, nós vamos ter, né, uma peça que ela está fora, né? Ela é uma peça não conforme. Então, essa peça ela vai ser uma peça que vai ser um refugo, ou então um ajuste, né? Um ajuste entre um pino e um eixo, um eixo e um furo, perdão. Ou ela tem que ser retrabalhada, ou então a gente vai ter que retornar para o meu sistema de produção e ela vai ter que ser retrabalhada, vai ser um ajuste adicional. É o que nós não queremos naquele nosso sistema de tolerâncias, né?
Por isso que nós fazemos, né, nós fabricamos segundo o sistema de tolerância, tá bom? Outro exemplo é é esse, né, o retrabalho, né? Então, a gente já teve ali, a peça já passou pela nossa cadeia de manufatura, agora no final ela vai ter que retornar, e ela vai ter que passar novamente para ela poder, né, ter ali as dimensões ou a forma, dependendo da tolerância dimensional, da tolerância geométrica, ou até do acabamento superficial, né? Nós tínhamos também, quem já fez a disciplina sabe, né, que nós temos esses três aspectos na fabricação de um componente mecânico. A dimensão, né, a forma e o acabamento superficial, que é a parte 3, né, lá do curso de fabricação de sistemas mecânicos. Então, resumindo, né, a produção enxuta ela vai pensar, né, em redução de desperdícios. Então, esse conceito ele surgiu lá, como eu falei para vocês, no Japão na Segunda Guerra, né, Segunda Guerra Mundial. O Japão, né, ele foi um dos países que foram os perdedores, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a economia, né, do Japão ela estava bem debilitada logo após a Segunda Guerra. E devido, né, a essa situação, buscou-se, na verdade, um sistema, né, de produção onde pudesse maximizar ali a economia, né, a economia japonesa. Então, esse projeto, né, de pesquisa, né, junto com a montadora japonesa Toyota, né, então por isso que a gente chama de sistema Toyota de produção também, seria um sinônimo de produção enxuta, eles criaram, eles desenvolveram, né, esse novo paradigma de gestão, buscando, né, maximizar aí a eficácia. Então, nessa época, a Toyota, ela nem fazia parte, né, do ranking das maiores empresas do mundo, né? Mas muito se dá, né, pelo sistema implantado, né? Lá pela Toyota, né? O sistema Toyota de produção. E trouxe benefícios, né? Depois, posteriormente, né? Teve o mundo olhou, né, para a Toyota, né? Devido ali aos benefícios do sistema de fabricação, né, sistema de produção que eles tinham, e se popularizou esse conceito do sistema Toyota, né? Então a gente conhece também muito como o sistema Toyota de produção, ou TPS, né, do inglês, né, sistema Toyota de produção em inglês, né, ou Toyotismo, né? Então entendam isso como se fosse um sinônimo também. E também, né, o Japão ele conversou muito com os Estados Unidos, né? Então eles tiveram ali como eu posso dizer, os filósofos, né, que desenvolveram ali o conceito de sistema de produção enxuta, e eles conversaram bastante com os Estados Unidos. Então, nós vamos ver que muitos termos que nós vamos falar de produção enxuta são termos que são em inglês ou termos em japonês, tá bom? Então, quem gosta de japonês, quem gosta da língua, né, tem muitas palavras que nós vamos falar aqui que são palavras do japonês, né, também. Então, a filosofia do pensamento enxuto, né? Então, se a gente pode pensar, pessoal, esse conceito de manufatura, de lean manufacturing, produção enxuta, produção esbelta, produção lean, a gente pode expandir isso para outras, inclusive o conceito, né, produção enxuta, né, está mais relacionado com a fabricação, né, manufatura enxuta. Está muito relacionado com fabricação mecânica, né? Mas ele não está limitado, assim como o CNC não está limitado apenas a máquinas e ferramentas, né? Então, esse pensamento enxuto, esse conceito, essa filosofia, então quando a gente fala de pensamento enxuto, pensamento lean, né? Nós estamos falando da filosofia por trás, eliminar expertise. A gente pode usar até no nosso dia a dia, né? Hoje aí tudo caro, né? A gente pode implantar, né? O brasileiro ele já usa, né, muito dessa filosofia aí no dia a dia dele, né? Tentando eliminar ali ao máximo os desperdícios para poder economizar em casa, né? Tá certo? Então, vamos ver aqui alguns conceitos bem rapidamente sobre a filosofia desse pensamento enxuto, que é o cliente, né, em primeiro lugar, está relacionado ali com o conceito mais odierno do controle de qualidade. Então, nenhum defeito deve ser passado para o cliente, né, o preço é determinado pelo cliente e o pedido exato do cliente deve ser atendido. Nós vamos conversar sobre isso aqui daqui a pouco. Ó. A gente vai ver esse conceito daqui a pouco, isso aqui ele é bastante importante aí, pensando em produção enxuta.
Pessoas são recursos, né, de maior valor, né? Então nós temos uma integração dos nossos colaboradores com os nossos sistemas de produção. Então são os colaboradores, né, que vão resolver os problemas, são eles que vão contribuir ali para a nossa empresa, tá bom? E a capacidade de desenvolvimento das pessoas, do ser humano, né, é ilimitada. Então nós vamos ver também daqui a pouco, de forma mais focada, esse conceito que nós chamamos de Kaizen, que é uma palavra também japonesa, né, que significa melhoria contínua. Então nós vamos ter esse objetivo de melhorar de forma contínua. Então nós vamos ter uma melhoria da qualidade, né, reduzindo os custos e também do lead time, né, que nós vamos ver daqui a pouco também esse conceito. E também promover o desenvolvimento das pessoas, né, então agregando valor ao trabalho das pessoas. Então nós vamos ter ali a melhoria contínua, a qualificação contínua, buscando sempre melhorar, tá bom? Esse é o conceito que nós chamamos de Kaizen. E nós temos que ter aí o foco onde as coisas acontecem, né? Então é onde as atividades que agregam valor acontecem. Então o nosso colaborador, ele, né, tem, vamos tomar aqui um exemplo novamente de usinagem. O nosso colaborador ele tá trabalhando ali com o torno CNC. Então ele conhece ali a atividade, né? Ele sabe, né? Ele consegue ter ali uma noção bem maior, porque ele tem ali maior familiaridade com aquela atividade que ele executa, tá bom? E esse conceito também, novamente, ele está associado com os conceitos, né, mais atuais de controle de qualidade, né? Que nós vimos que o controle de qualidade ele está diluído. O controle de qualidade, o conceito mais tradicional, mais antigo, né? O controle de qualidade ficava no final da nossa cadeia de manufatura. Então, quando a peça chegava lá não conforme, não tinha muito o que fazer. Agora, o conceito de qualidade ele se tornou uma filosofia que é implantada, né? É a gestão da qualidade total. Ela é implantada, diluída em todos os colaboradores, né? Então, nós inculcamos nos nossos colaboradores o conceito, né? A busca, né? Da melhoria contínua, tá bom? O próprio operador de uma máquina ele vai, né, já gerenciar ali e saber, né, se a peça está saindo ok ou não ok, conforme ou não conforme, tá bom? Então isso seria mais ou menos o nosso conceito de pensamento enxuto, buscando sempre aquela história, né? Eliminação progressiva dos nossos desperdícios. Então nós temos aí ó, a que nós chamamos de casa, né? É a casa aí da produção enxuta. Então, o modelo enxuto de produção, ele traz, né, como principal objetivo esse aqui, ó, atender às necessidades do cliente, fornecendo produtos e serviços de qualidade, né, com o baixo custo também, né, tentando também minimizar o custo, né, porque não adianta ter um produto de qualidade, um serviço também, né, de qualidade. Nós temos lá na aula de sistema de produção que nós podemos ter um produto ou um serviço. Então aqui, por exemplo, para vocês, eu não estou vendendo um produto, estou vendendo um serviço, né? Quando nós vamos cortar um cabelo, né, ou fazer ali no cabeleireiro, né, as mulheres vão lá fazer o cabelo, é um serviço. Então, quando a gente vai lá no dentista, por exemplo, o dentista ele não está vendendo um produto para nós, ele está executando ali um serviço, tá bom? Então tem que ter um baixo custo. Não adianta eu ter o melhor dentista do mundo se uma consulta é 5 mil reais, né? Eu não tenho como pagar uma consulta de 5 mil reais, né? Então temos que ter qualidade. Então isso está associado com a redução, né, dos nossos custos de produção. E também com menor lead time, né, que é o tempo, né? É o tempo necessário para a gente executar, para a gente fabricar ali um produto. Então é essencial que nós eliminemos, né, o desperdício. Então esses conceitos, né, de eliminação de desperdício, eles estão associados com o que nós chamamos de Jitoka, ou Jidoka, né, não sei como pronuncia em japonês, e Just in Time, né, que é uma palavra que é em inglês, né, só que o conceito é bem tá envolvido aí com o conceito de produção, bem associado com o conceito de Just in Time, com o conceito de produção enxuta, que, como eu falei para vocês, nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Japão. Só que muitos dos filósofos, né, que implantaram a produção enxuta, eles tiveram ali intercâmbio, né, com a indústria americana, né, e também com alguns filósofos da produção lá americana, né, alguns engenheiros ali americanos, tá bom? Então esses conceitos eles são associados, né, com termos em inglês e termos em japonês, tá bom? Então nosso objetivo está aqui, né? A gente ter uma melhor qualidade, um menor custo e um lead time mais curto, né? Então esse lead time
o cliente ele sempre vai querer, né, um lead time específico, né? Poxa, eu quero contratar, eu vou no dentista. Eu não quero ficar, né, lá no dentista esperando lá 3 horas para ser atendido, né? Para o serviço ser atendido. Quando a gente vai comprar lá no supermercado, a gente não quer ficar lá 1 hora na fila, né? Então a gente sempre quer, né, ser atendido ali o mais rápido possível, no banco, né? Não queremos ficar lá 2 horas no banco, tá bom? Então nós temos aqui, ó, que essa casa, ela é fundamentada, o alicerce dela é a estabilidade. Nós temos aqui alguns conceitos, nós não vamos trabalhar, pessoal, de forma específica, né? A gente poderia fazer um curso só de manufatura Lean, né? De produção enxuta, seria um curso, uma disciplina só sobre ela, tá bom? Mas eu vou passar aqui a ideia geral é de ter essa visão mais ampla. Então, a estabilidade ela vai estar fundamentada aí no nivelamento, no trabalho padronizado, na melhoria contínua, que é o Kaizen que eu falei para vocês. Então, nós temos dois pilares, né? E as duas colunas, né? O Just-in-Time e o Shitoka. Então, o Just-in-Time, nós também não vamos falar de forma específica, né, sobre esses conceitos. Vamos falar até um pouco sobre o sistema puxado, né, que é importante. O Jidoka, vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele, que é o que nós chamamos de autonomação, é uma palavra também japonesa. E eles estão os fundamentos, os dois pilares aí do modelo enxuto de produção, que visa, né, justamente ter aí, né, a eliminação dos nossos desperdícios e podendo ter, né, uma melhor qualidade. Se eu estou eliminando desperdícios, eu vou estar diminuindo meu custo, melhorando meu lead time, isso é direto, né? E também melhorando a qualidade da minha fabricação, dos meus produtos ou do meu serviço. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Deixa eu tomar aqui uma água. Beleza. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então o primeiro passo, como eu falei para vocês, é a estabilidade do nosso processo, né? Então, nossos equipamentos, os processos, né? Os nossos colaboradores, né? O material, mão de obra, máquina, né? A metodologia, né? Tudo isso tem que estar bem alinhado para que nós possamos, né, fabricar aí as nossas peças, pensando em fabricação, pensando em manufatura sempre aqui no nosso curso, tá bom? Alguns problemas que a gente pode ter, né, é falha no equipamento, defeitos, né, retrabalho, falta de material. Já pensou, ó, a gente está lá toda a nossa cadeia de manufatura bonitinha e o nosso fornecedor falhou na hora de entregar a nossa matéria-prima. Aí faltou material, aí não adiantou nada. Então eu tenho que ter uma integração, nós vamos falar muito sobre integração na nossa próxima aula. Não só do nosso sistema de produção, até dos nossos fornecedores, né? Então nós vamos ter que conversar ali, né? Ter ali uma confiabilidade, né, dos nossos fornecedores também, para que nós tenhamos, né, ali todo o nosso fluxo de fabricação acontecendo ok, né? Então, falha de equipamento, nós vamos ter que conversar com o pessoal da manutenção, né, para garantir para nós que as nossas máquinas estão ok. E também nós temos aqui a questão do recurso humano, né? O nosso colaborador, ele é um ser humano, né? Então nós temos que ter ali, né, sempre pensando também, né, na moral ali do nosso colaborador, o absenteísmo, né, que é a falta, né, a ausência, né, do nosso colaborador, né? Ele falta, né? Ele tá desanimado, por exemplo. Ele não está motivado ali com o trabalho, né? Então isso é ruim, isso é um desperdício também, né? Então, nós temos que nos preocupar aí com alguns pontos, né? Deixa eu passar aqui. Então, a mão de obra, né, tem que ser pessoas confiáveis, com bom hábitos, com um bom nível de conhecimento, tem que conhecer do processo. Então, o conceito de melhoria contínua, ele também perpassa não só pelo sistema de produção, mas pelos recursos humanos também, né? Então, nosso colaborador ele vai ter que ter ali um trabalho com frequência, né? Não ficar lá enrolando, né? Lá durante... Ele vai trabalhar, mas fica enrolando, né? Pontualidade, né? Confiabilidade ali nos nossos colaboradores. As máquinas devem ser confiáveis, né? Elas não devem gerar, né, falhas, nem gerar defeitos, né? Então nós vimos lá em controle de qualidade, né, que a máquina ela é um item, né, que vai ser crucial ali na fabricação, né? Existem erros, né? Erros de tolerâncias, né? Erros dimensionais, erros geométricos, né, que vem aí das nossas máquinas
Então, elas são o item que nós temos que tomar atenção. O material também, né? O nosso material ele tem que estar disponível na quantidade, no local e na hora correta, né? E com qualidade também. Então, precisamos ter fornecedores que vão nos dar a matéria-prima para que nós possamos desenvolver, pensando também novamente numa fabricação por manufatura. E o método, né? O método de fabricação tem que ser consistente, né? Tem que ser padronizado. E tem esse conceito de padronização, né? Não só do processo, mas também da manutenção, da gestão, né? Então, a gente relembra, né, lá na nossa primeira aula síncrona, né, que eu mostrei para vocês, foi uma introdução à manufatura assistida, né, por computador. Nós falamos lá sobre a fabricação de produto plástico, né, que nós tínhamos ali as ferramentas de engenharia, o CAD, né, a engenharia assistida por computador. Então, isso tudo são ferramentas que nós utilizamos, né, para poder, são métodos, né, para poder fabricar aí naquele caso era um produto plástico, né? Então o Kaizen, que é a melhoria contínua, né, são sinônimos, né, é uma filosofia, uma metodologia que busca incrementar e sempre está melhorando, tá certo? Sempre está melhorando. Então é o foco, né, na eliminação de desperdícios, né, para sempre melhorar aí o nosso produto ou o nosso serviço. Então existem várias estratégias, né? Nós vamos falar de algumas delas. Tá aqui, ó, eu até coloquei aqui algumas: reduzir o tempo de ciclo, reduzir a flutuação, ou anormalidades identificadas, tá bom? Então existe toda uma metodologia que nós vamos utilizar, né, para poder melhorar sempre aí o nosso sistema de produção, tá bom? Então, o Shidoka, ele significa autonomação, né? Então, essa palavra autonomação, a gente poderia ser traduzida como uma automação com toque humano, né? Então, é uma automação com um toque diferenciado, né? Então, a gente chama de autonomação. Esse termo é uma tradução dessa palavra aí, Shidoka, né? Lá no japonês, eles têm aquelas figurinhas, né? Não sei como é que chama, né? Então, é um idioma bem diferente, né, do nosso, né? Então, ele tem esse conceito aí de Jidoka, tá bom? Então, como é que funciona? Qual é a ideia, né? A ideia é que nós tenhamos, né, a capacidade de detectar uma condição anormal, uma anormalidade, durante o nosso processo de produção, tá bom? Então, eu coloquei a figurinha aqui, que mostra, a primeira figurinha aqui, ó. Nós temos aqui a fabricação, né? Nós temos aqui um sistema de produção, a matéria-prima, a matéria final, né? E só que o nosso sistema de produção, ó, ele tem a capacidade de ele mesmo parar, né? Ó, tá aqui, ó, aqui, óbvio, é ilustrativo, né? Então a máquina tá aqui feliz, né? Então ela fala, opa, parou, aconteceu alguma coisa errada. Saiu uma peça fora do conforme. Então ela própria, ela tá aqui, ó, o alerta, né? Que é o andon, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o andon. E nós vamos ter, né, esse sinal luminoso e um colaborador vai ver, opa, aconteceu alguma coisa ali. Então ele vai, né, tá ali a atenção dedicada para aquela situação, tá bom? Então geralmente, para a gente poder ter essa autonomação, nós vamos utilizar ferramentas, né, que é o Pokayoke, que também é uma palavra japonesa, né, ou o Andon, tá bom? Vamos falar já sobre eles. Então, o Shidoka, que é esse conceito de autonomação, ele deve abranger a correção, né, dessas condições anormais, porque não é interessante se a gente tomar como se essa condição normal ela vai ser um foco de um defeito, e nós não queremos isso, nós queremos eliminar, nós queremos reduzir o custo da fabricação, nós não queremos que esse defeito, lembre lá que o cliente, né, no gerenciamento da qualidade total, ele é o nosso objetivo satisfazer as necessidades dele, então nós não queremos que esse defeito chegue nas mãos do cliente, né? Vimos lá que, inclusive, isso é terrível, né? Até para a própria reputação de uma empresa, né? Então, nós podemos ter, né? Nós vamos ter 4 passos, né? Nós vamos ter essa avaliação dessa anormalidade, nós vamos ter que buscar também essa causa raiz, né? Então, nós vamos ter a detecção da falha, a normalidade, a parada, né? A correção ou conserto imediato dessa condição anormal. Investigação da causa raiz, aí nós vamos usar, né? Uma das metodologias são os 5 porquês, ou 5W2H, e estabelecimento de ações efetivas para que esse problema não ocorra mais. Lembra do conceito de Kaizen? Da melhoria contínua?
poxa, se eu já tive esse erro aqui, né? Eu vou agora errar de novo, ficar errando de novo, errando de novo. Não, vamos tentar. Nós avaliamos que está acontecendo esse tipo de erro. Então nós vamos agora gerenciar para que isso não aconteça mais. Então nós vamos melhorar continuamente, tá bom? Então, o Senha Docker, nós temos aqui um operador, ó, um colaborador que ele está, né, avaliando ó, se a peça está ok e a peça não está ok. Para a peça, né, passar para a máquina e poder ser transformada, tá bom? Com o conceito de Jidoka, nós vamos ter, né, que a própria máquina, então é por isso que nós chamamos de automação com toque humano, porque a própria máquina, que era um ser humano que fazia aqui ó, essa avaliação, a própria máquina ela vai ter a capacidade de fazer essa avaliação, tá bom? E se a peça ou acontecer alguma anormalidade, a máquina ela vai avisar, tá bom? O que seria ali um ser humano, né, que faria, né, ali, o crivo, né, ali das peças, a máquina ela vai nos dar a capacidade de te mostrar, tá bom? Como professor usando uma metodologia que é bastante usada é o Pokayoke, tá bom? Vamos falar dele. Tá aqui, ó. O que é esse Pokayoke, né? O Pokayoke essa palavra, né, japonesa, significa, né, a prova de erros, né? Pokayoke. Eu acho que poka deve ser erro, né? Pokayoke. Prova, yoke deve ser prova, né? Prova de erro, né? Porque antigamente chamava Bakayoke, né? Que era a prova de idiotas, né? Então era um termo muito ofensivo, né? E aí trocaram por Pokayoke, né? Então é um mecanismo que previne, né, a ocorrência de falhas, tá bom? E ele tira do operador a responsabilidade de cometer um erro. Então, alguns Pokayokes que eu vou primeiro para a gente entender no nosso próprio dia a dia, né? Ó, se a gente tiver um chip do celular, ó, se o chip fosse assim, ó, dessa cara aqui, ó, poderia acontecer um erro. A pessoa ela poderia colocar o chip com essa região assim aqui, ó, para cima, né? E o chip não ia funcionar. Então, o que que pensou aí? O pessoal, olha só como a solução é simples, né? Às vezes a gente quer arrumar uma solução difícil, complexa, a gente vai agora... Não, simples, ó. O camarada lá foi e fez um corte aqui, ó. Tirou aqui um pedacinho e agora o chip, o assento, né, onde o chip ele vai entrar, ele vai ter essa geometria assim também, ó. Então, o chip, ele só consegue entrar agora de uma forma. Ele não consegue entrar agora ao contrário, porque se ele virar aqui 180 graus, o chip vai ficar dessa forma aqui. E ele não entra por causa desse chanfro, né, aqui do lado. Tá bom? Então, é um exemplo aí do Pokayoke no nosso dia a dia. O cabo USB. O cabo USB, ele não entra, ele só entra de uma forma. Ele não entra da outra forma, tá bom? Tomadas, né? Existe tomadas que elas vão ter, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, eu poderia inverter. Estou dando um exemplo de uma tomada, mas pode ser outro, né? Com essa geometria aqui, ó, essa tomada ela pode entrar assim ou ela pode entrar de baixo, né? Esse pino para cima e esse aqui para baixo, virando ela, né? Dessa forma não. Dessa forma aqui ele só entra de um jeito, tá bom? E uma aplicação industrial aí, ó. Tá aqui, ó. Se eu tenho peças que estão aqui na minha esteira seguindo, eu coloquei aqui um Pokayoke, anote que aqui uma peça ela tá aqui, ó, com uma geometria diferente. Então, essa peça aqui ela vai bater no obstáculo e ela vai cair. Simples, né? Tá aqui, ó, um exemplo de Pokayoke aí mais real, né? Então, aqui são peças que estão sendo fabricadas e elas têm que ter essa geometria. Ó. Então, notem que se a peça tivesse qualquer geometria que fosse fora desse formato aqui, ó, dessa geometria, ela não ia passar. Então, ela não segue, né, para a continuação da nossa cadeia de produção, tá bom? Então, é um exemplo simples, mas bem interessante aí de Pokayoke, tá bom? Existem outros, né, também no nosso dia a dia, né? Que a gente poderia ilustrar, né? Mas aí dá para compreender, né, o conceito, tá bom? Então, esse é o toque, né? Obviamente, né, a máquina ela não vai ter o pensamento de um ser humano, né? Obviamente, né? Mas a gente consegue usando aí esses acessórios fazer com que ela demande, né? Não ter o erro, né? Não propagar, não prosseguir, né, com uma peça defeituosa.
Então, o andon é uma palavra também japonês, significa lâmpada. Ela é um sinal luminoso, né? É uma lâmpada, o nome já fala, é andon, né? Que ela serve para avisar quando uma anormalidade acontece, né? Então, em alguns sistemas, algumas máquinas, nós vamos ter. Então tá aqui, ó, nessa ilustraçãozinha aqui, ó, é uma ilustração, mas se vocês, eu poderia colocar, tá aqui, ó, o real aqui, ó, o andó. Então, ele vai estar aqui na máquina e quando tiver alguma anormalidade, ó, ele vai piscar, né? Note aí que tá verdinho. Então, ela é como se fosse um sinal de trânsito, né? Então, ela vai dando aí os sinais, né? Pô, vermelho, aconteceu alguma anormalidade grave, né? Amarelo, atenção, né? Então, nós podemos, inclusive, gerenciar, né? Tá vendo aqui, ó, o rapaz aqui gerenciando aí os andons para cada máquina, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Ó, pode ser também painéis, né, que mostram, né, aí, como é que posso falar, informações, né, do que está acontecendo, né? Então são esses sinais. Ele pode ser luminoso ou sonoro, né? A vantagem, né, que se ele for sonoro, né, a pessoa não precisa enxergar, né, não precisa olhar, né, para poder saber, né, perceber, né, que aconteceu alguma anormalidade. Um exemplo também do nosso dia a dia é o caixa, né? Ó, lá no caixa no caixa de supermercado, o caixa, o colaborador, ele tá lá. E se aconteceu algum problema, ou passou o preço errado, ele vai lá, né? A pessoa que está no caixa, ela não consegue, né, fazer ali cancelar a compra. Então ela aperta o botão, aí acende uma lâmpadazinha, que aí vem lá a pessoa que está gerenciando os caixas, né? E ela vem, olha lá a lâmpadazinha, ou então um sinal luminoso, ou então um sinal sonoro, né? E ela vem e vai, coloca lá o código, né, para cancelar ali a nossa compra, tá bom? Isso é um exemplo aí do dia a dia de um andon, tá bom? Muito utilizado também no setor industrial, tá bom? Para poder justamente, né, dar esse toque de automação, né? O toque ali do Jidoka. Então, o Just-in Time, como eu falei para vocês, ele está muito associado com o conceito de produção enxuta, né? Então, o que é o Just-in Time? Essa filosofia, o que ela consiste? Está aí na tela. Produzir o produto certo, olha lá, ó, é o produto certo, no tempo certo, na quantidade correta. O Just-in-Time está relacionado com a ideia de a gente ter, tá aqui, ó, o estoque zero. Just-in-Time, nós fomos implementando ele e nós vamos chegar no estoque zero, eliminando assim uma atividade que não gera valor, não agrega valor. O estoque não está agregando valor, tá bom? A peça foi fabricada, ou então a matéria-prima está ali no estoque, não tá agregando, ela não está sendo transformada, né? É como se fosse o seguinte, é como se você estivesse no curso e você tirasse aí um semestre, poxa, o semestre que vem eu não vou dar nenhuma disciplina, vou ficar sem fazer nenhuma disciplina. Vocês não estão agregando valor, não está agregando valor aí pensando no curso de engenharia mecânica como sistema de produção, né? Então, o Just-in-Time, ele vai ter, né, vai depender, né, de uma mão de obra, né, altamente motivada e principalmente multifuncional, né? Nós vamos falar bastante sobre isso na nossa próxima aula, de sistemas flexíveis, né? Nós vamos ter que ter aí uma equipe, né, multifuncional, flexível, né? Então, existem alguns elementos, o tempo tact, o fluxo contínuo e o sistema puxado. Nós não vamos esmiuçar isso aqui hoje, né? Mas vocês já vão ficar sabendo que existe isso. E isso já vai ser muito bom. Esse é o objetivo mesmo aqui do nosso curso. Nosso curso não é a gente estar um curso de Lean, mas a gente entender o que funciona, como é que funciona, pelo menos as principais ideias, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, eu coloquei aqui a definição de tempo tact, que é o tempo de trabalho disponível pela demanda do mercado, né? Então, nós estamos fabricando bicicletas, né? Então, nós tivemos uma encomenda, né, para fabricar, sei lá, 300 bicicletas. Então, nós temos, né, uma demanda que esse nosso cliente quer. Eu quero 300 bicicletas em 5 dias. Só que nós temos também um tempo de trabalho disponível, né? Poxa, eu tenho só um operador na minha empresa. Esse operador ele fabrica 5 bicicletas por dia. Então, em 5 dias eu vou ter 25 bicicletas. Eu não vou conseguir atender a demanda do meu cliente, que são 300 bicicletas, tá bom? Então eu vou ter que implementar, e eu vou ter que contratar mais pessoas, ou então eu vou ter que negar, né, o pedido, né, porque não dá conta, né? A minha empresa de fabricação de bicicletas não dá conta de fabricar 300 bicicletas em 5 dias, tá bom? Então, isso está intimamente ligado aí com esse tempo tact,
Então, aqui ó, nós temos o exemplo justamente, né, da bicicleta. Né? Então, o que é essa filosofia do just in time? Just in time é a filosofia do seguinte, ó, em vez de a gente ficar fabricando, qual é a filosofia tradicional? Eu vou falar mais na frente da filosofia tradicional. Tá, eu vou falar mais na frente que a gente vai falar sobre o sistema puxado e empurrado. Mas como é que funciona a filosofia do just in time? Que é um sistema, daqui ó, é um sistema puxado, tá bom? Nós vamos ter o cliente, né? O cliente que vai me dizer, oh, Ivanilson, professor, Ivanilson, a gente está querendo bicicletas. E ele vai solicitar parte do cliente. Eu não vou ficar fabricando bicicleta à toa. Ah, vou fabricar agora um monte de bicicleta para o cliente vir. Não, eu vou agora fabricar segundo a demanda do cliente. Então o cliente, ele foi lá, opa, ele quer uma bicicleta. Então vamos lá, vamos fabricar. Então a gente manda, né, uma informação para a nossa fabricação, para o nosso setor de fabricação, e a gente vai começar a fabricar. Poxa, então vou fabricar o quadro da bicicleta é fabricado, né, com tubos, né? São tubos metálicos, né? Pode ser também composto, né? Tem bicicleta de fibra de carbono, né? Mas vamos pensar como se fosse de uma liga de alumínio, né? Então nós vamos pegar esses tubos, né? Esses tubos, a gente vai fabricar esses tubos ou comprar? Não sei. Como até que a gente compra esses tubos já prontos, né? São tubos que passam, são tubos estrudados, né? De alumínio, né? Então nós vamos cortar ele, ó. Então o cliente quis, opa, vamos fabricar. Pegamos os tubos com o nosso fornecedor, cortamos, soldamos os tubos, né? Com solda TIG, né? Pintamos, tal. Vamos agora pegar aqui as rodas, né? Vamos montar, né? Então cada etapa ela vai passando, ó, o corte, solda, pintura, secagem, aí vai aqui pro almoxarifado, para colocar aqui as rodas, né? Para seguir para o nosso cliente, tá bom? Para o nosso cliente aqui final, tá bom? A nossa bicicleta está pronta. Então, notem que a fabricação ela é feita segundo a demanda do cliente, tá bom? Segundo a demanda do cliente. Então, nós vamos ver que o conceito de Kanban, não sei se vocês já ouviram falar também desse conceito de Kanban, que é um nome também japonês, que significa cartão. Então, nós vamos passando essa informação pelo Kanban. Tá aqui, ó, o Kanban, né? Tá aqui, ó. Que é esse cartãozinho que ele vai passando as informações. Então, na filosofia de controle de qualidade atual, nós vamos ter que o nosso setor, o setor de solda, ele vai ser como se fosse o cliente do nosso setor de corte. Então, o nosso setor de corte aqui, ó, o nosso colaborador, ele vai pensar assim, não, o setor de soldagem, eles são o meu cliente, então eu vou ter que dar agora a melhor peça, né, o melhor tubo, né, no caso aqui, o melhor tubo, né, para que lá na soldagem eles tenham ali a melhor soldagem, né? Então, cada setor, ele é como se fosse, né, estivesse trabalhando para o setor próximo, né? Então, a pintura é como se fosse o cliente do setor de soldagem, né? Então nós estamos diluindo ali a qualidade, tá bom? E o conceito de fluxo contínuo tá aqui, eu vou falar também no próximo slide. Então nós não vamos querer esse estoque aqui intermediário. Esse estoque intermediário aqui eu não quero isso aqui, eu não quero fabricando peças, só que ó, o colaborador A e fica aqui um estoque para o colaborador. Não, a gente vai fazendo fluxo contínuo, ó. Fabricou, mandou para o outro, e ele já montou aqui o conjunto mecânico, já mandou para o outro, já montou o terceiro conjunto mecânico e já formou a peça. Não tem estoque intermediário, sem estoque, tá bom? Esse é o conceito, pessoal, de produção, de fluxo contínuo que está intimamente ligado com o sistema puxado de produção. Então, o fluxo contínuo, no fluxo tradicional, o operador ele vai, né? Ele faz, ele deixa aqui ó, um estoque, um inventário, um estoquezinho. Aí o B, quando o B vai trabalhar, ele pega aqui ó, do A e tira aqui o outro. A gente chama de supermercado também, né? No setor industrial também, né? Para o C, né? Depois pegar esse inventário e fazer. Não, nós vamos agora te expor as máquinas, né? Nós vamos te expor o layout da nossa fábrica para que nós tenhamos um fluxo, o nome já falou, fluxo contínuo. Então, nós não vamos ficar com estoques, né? Ah, não, tá aqui, ó. Não, nós vamos fazer um fluxo contínuo de operações, integrando esse processo para que a gente siga, né? Então, percebam que aqui, ó, nós temos uma integração. Ó, o A, ele fabricou sob demanda, né, para o B,
O B fabricou, montou o conjunto mecânico para o C e agora ele tem um produto acabado. Não tem estoque, não tem inventários aqui intermediários, tá bom? Então nós estamos viabilizando aí a produção um por um, beleza? Não temos estagnações de trabalho, não temos aqui... Porque pensem bem aí, pessoal. Se eu estou trabalhando aqui nesse fluxo tradicional, o operador mais lento vai ser o gargalo, né? Ó, se esse operador aqui ele faz tudo, sei lá, ele demora aí 10 minutos para fazer aqui a operação dele. Esse aqui 20 e esse aqui 5. Aí vamos imaginar que a gente está fazendo aí a melhoria contínua. Esse aqui melhorou para 5, esse aqui melhorou para 3, mas esse aqui continua no 20. A fabricação aqui final ela vai continuar demandando o tempo desse aqui, ó. Esse operador aqui, ele vai ser, ele está atrapalhando, ele está sendo um gargalo aí da produção, beleza? Então, o fluxo contínuo é essa ideia, de a gente poder integrar nesses operadores para a gente poder, né, ter essa fabricação aí, produção um por um. Bem intimamente ligado com o conceito de just in time. Então, para produção em fluxo contínuo, nós temos a diminuição do setup, produção em pequenos lotes, né? Realização, notem lá, ó, realização do controle de qualidade é no próprio local de trabalho, né? Então, o nosso colaborador agora, ele tem a prerrogativa também de avaliar ali as peças fabricadas e fazer o controle de qualidade. Eliminar paradas de máquinas, né? Tá bom? Fazendo ali a gestão da manutenção, beleza? Fazendo aí uma manutenção eficiente, preventiva, e isso tudo facilita aí o fluxo contínuo aí dessa fabricação de peças, né? Nesse caso aí de nós de fabricação de peças. Outro conceito, pessoal, que está intimamente ligado ao just in time, o just in time é um piló lá da casa lá do Jidoka e o just in time da casa da produção enxuta. A gente chama de produção puxada. É o que eu falei para vocês no exemplo. Então, já falei, já expliquei, né? Na produção empurrada, que é a produção tradicional, ó, o que acontece na produção empurrada? Que é o tradicional. As empresas tradicionais fazem assim. Eles vão produzir segundo uma agenda de produção. Então, se vocês já fizeram lá a disciplina de planejamento e controle de produção, vocês vão ver que a gente estuda a demanda, né? Poxa, qual é a demanda agora, em julho, em junho? Em junho, a demanda por amendoim, a demanda por... quem mais que come aí em junho? De festa junina aí, amendoim, paçoca, milho, né? A demanda é alta, né? Mas a demanda por panetone é baixa, né? Ninguém vai... Em junho, se eu tenho uma empresa que fabrica vários vertentes de alimento, eu não vou fabricar panetone, né? Eu vou fabricar preferência amendoim, né? Ou pelo menos eu vou, a longo prazo, né? Colocar uma demanda maior para produtos de amendoim, milho em junho, tá bom? Mas em abril eu vou estar mais focado no chocolate, né? Páscoa, né? No Natal, panetone, né? Então, na nutrição tradicional, o que acontece? Nós vamos estudar as demandas do mercado, nós vamos gerar, né, ali planos de produção e nós vamos fabricar. Então, nós temos lá uma empresa, poxa, eu estou fabricando lá, sei lá, eixos metálicos. Então, eu vou fabricar, busquei lá do meu fornecedor a minha matéria-prima, tá aqui o meu estoque, né? Manda agora a produção, pode fabricar, fabrica aí que pode fabricar que a gente vai vender isso tudo depois. Depois que está tudo fabricado, a gente se preocupa em vender. Aí a gente tem os produtos fabricados e depois que está fabricado, a gente vai se preocupar em vender, né? Buscar lá o cliente, tá bom? Então, isso é o que acontece no sistema tradicional, que a gente chama de produção empurrada. Porque a gente vai empurrando, né? Ó. Notem aí que o ciclo está indo daqui, ó, do fornecedor para o cliente. A gente está empurrando para o cliente. No just in time, nós vamos ter uma produção puxada, né? Inclusive, o conceito de produção puxada está intimamente ligado ao just in time. Então, em vez de eu ficar fabricando, fabrica aí trocentos eixos, né? E deixa lá no estoque. E quando vier o cliente, ele vai lá no estoque e a gente vende para ele. É a visão tradicional. Agora não. Agora a gente vai ficar lá no nosso sistema de produção sem fabricar nada. Aí o cliente, ó, note agora que o cliente, ele é o start, né? Ele é o início, né? Ó. O cliente, ele vem e fala lá com a gente, ó, eu quero
um lote de 500 eixos de aço 1045 com diâmetro tal, especificação dada pelo cliente. Opa! O cliente deu agora aqui para nós o aval, nós vamos agora fazer uma requisição para a produção, e a produção eles vão fabricar segundo a demanda do cliente. Tá bom? Então, nota que eu não tenho estoque, não tenho estoque. Então, para eu fabricar agora, como é que eu faço? Poxa, o nosso cliente quer 500 eixos, então eu vou agora fazer uma requisição para quem? Para o meu fornecedor. Então, eu não tenho lá, eu não tenho setor. Inclusive, essa filosofia do Just-in-Time, eu consigo, inclusive, até reduzir o setor de estoque. Não preciso ter um galpão lá de estoque para manter lá as peças de matéria-prima nem as peças finais. Não tenho mais isso. Eu não tenho esse, não preciso desse espaço. E eu fabrico sob demanda. Então, o fornecedor, ele vai me receber essa requisição e agora o que ele vai fazer? Ele vai me entregar. Ah, ele vai me entregar agora 1 milhão de... Não, ele vai me entregar matéria-prima para 500 eixos. E agora minha produção, ele vai pegar essa matéria-prima e ela vai fabricar e a gente vai entregar para o nosso cliente, né, aí, com o que foi solicitado. Então, percebam, pessoal, que a produção é puxada, o cliente que ele puxa, né? O cliente é o início, né? Ele puxa a produção, né? Aqui nós estamos empurrando, né? Nota que nós não temos estoque. Note aí aqui, o estoque não apareceu aqui embaixo, porque não tem, tá bom? Isso é típico da filosofia de Just-in-Time. Então, durante essa fabricação, nós vamos ter informações. Lembra lá da bicicleta? Um setor vai mandando informação para o outro. Então, nós vamos fazendo essa interação de um setor, é como se o próximo setor fosse cliente do anterior. Então, a filosofia de Just-in-Time, ela vai penetrar, ela vai ser diluída até dentro da cadeia de manufatura. Então, nós usamos o que nós chamamos de Kanban, né, que também é uma palavra japonesa, já falei para vocês, significa cartão, que são esses cartões ou etiquetas, né? Parece aqueles etiquetas que a gente coloca, né, ali na parede, né, ali no nosso escritório, né, quando a gente vai estudar no livro, né? E então a gente serve, eles vão servir, né, para a gente passar essas informações durante a nossa linha de produção, tá bom? Aqui eu coloquei uma figura aqui mais para a gente ver, né, como é que era no passado, né? Hoje nós temos as softwares, né, que fazem isso, tá bom? Então, esses cartão Kanbans, eles vão estar aqui, ó, para fazer em progresso ou feito, né? Então, nós vamos dando essas informações. Então, o meu setor de corte, perdão, o meu setor de soldagem, eles vão, né, tá ali soldando as peças para formar o quadro da bicicleta e se tiver faltando, eles vão colocar lá um Kanban. E o meu setor de fabricação de corte, eles vão olhar esse Kanban, opa, lá o setor de soldagem, eles estão precisando, ó. Eles estão precisando lá de. Eles já fizeram todo a soldagem lá. Eles estão precisando agora de tubos para soldar. Então, a gente passa informação de um setor para outro por esse cartão, por esse Kanban, né? Então, novamente um conceito bem simples, né? Mas também muito, muito útil, justamente para a gente implantar o conceito de just-in-time no nosso sistema de produção. Então, obviamente, né, o nosso operador ele vai priorizar, né, a produção de uma peça que tiver mais cartões perto da urgência, né? Então, nós vamos ter também aí uma estratificação, né, de o que é mais urgente, o que é menos urgente, tá bom? Outro conceito também, pessoal, já para a gente caminhar aqui, que o nosso tempo já está avançado, é o de troca rápida de ferramenta, né? Falamos lá do fluxo contínuo, setup, né? Então, são metodologias que a gente vai permitir a redução dos tempos, né? Então, notem que esse tempo de preparação do equipamento, pensa numa máquina CNC, vocês estão fazendo lá a avaliação 2, né? Antes de a gente fabricar, a gente tem todo um setup. Tanto que eu pedi para vocês, né? Para vocês fazerem o quê? Ó? Buscarem a ferramenta, colocarem lá o fluido de corte. Na prática mesmo, a gente vai ter que fixar a ferramenta no eixo árvore, nós vamos ter que fixar a peça, nós vamos ter que fazer ali o zeramento. No simulador é muito fácil, mas na prática nós temos um tempo. Então todo esse tempo é o tempo de setup. Então é interessante que esse tempo seja curto, né? Porque é um tempo improdutivo. Eu estou pagando o meu colaborador, mas eu não estou fabricando nada, tá bom? É um tempo produtivo, é um tempo na fabricação que, inclusive, pessoal, é por isso que a gente usa o G0 também, né? Porque quando a ferramenta
quando a gente faz a ferramenta, ela desloca do ponto de referência até o ponto de corte, ela não está usinando nada. E quando ela se afasta, lá, a gente coloca lá o G28 para ela sair, também não a gente não está usinando nada. Então a gente não quer perder tempo. Isso é um tempo produtivo também. O tempo de aproximação da ferramenta para a peça e o tempo de recuo é um tempo produtivo. Por isso que a gente usa o G0, para a gente ganhar tempo. É o avanço rápido da máquina. Professor, é 5 segundos. Mas multiplica 5 segundos por 1 milhão de peças, né? Então, por isso que a gente usa lá o G0. Então, essa troca de rápido de ferramenta, nós vamos reduzir tempo e nós vamos ganhar dinheiro, tá bom? Reduzindo os custos, né? A gente vai poder, né, ser mais competitivo, né? E conseguir ganhar ali nosso dinheirinho, tá bom? Então, nós conseguimos aí ter, né, lotes econômicos pequenos, né? Total. Então, um exemplo aqui mais aí, talvez não no nosso dia a dia, mas na prática aí de troca rápida de ferramenta, tá aqui, ó. Lá acho que é pit stop, né? Não sei, eu não entendo muito aí de Fórmula 1, não assisto muito, mas eles vão fazer essa troca de pneus, né? Vão fazer aí, não sei, me lembra aí, é pit stop, né? Não lembro como é que chama essa operação aqui. Mas é algo bem rápido, por quê? Porque na corrida, eles estão lá e é um tempo produtivo. O nosso piloto, ele não quer ficar 15 minutos para fazer essa troca aí dos pneus, né? Ele vai perder a corrida. Então, é rápido, é muito rápido. Então, é uma troca rápida de ferramenta. Então, esse conceito a gente pode também mandar para o nosso sistema de produção. Ó, vamos fazer um setup em 2 horas. Ó, anotem aí, ó. Tudo bagunçado, né? Tudo sem estar padronizado, né? Ó. Aí, vamos fazer em 2 horas esse setup. Não, mas cadê as peças, né? Esse conceito aqui também, pessoal, está relacionado com o que nós chamamos de 5S também, né? Esse conceito aqui essa bagunça aqui, né? Que eu não vou falar aqui, né? Mas você já deve ter ouvido falar. 5S, tá bom? Então, isso está relacionado também, né, com o just-in-time, a troca rápida de ferramenta, tá bom? Então, para a gente encaminhar aqui para o final, nós vamos falar de célula de manufatura. Então, a célula de manufatura também é um conceito que está intrínseco à produção enxuta, tá bom? Nós vamos falar mais dessa célula de manufatura na nossa próxima aula, nos sistemas flexíveis, tá bom? Então, são configurações das máquinas para que nós tenhamos uma sequência, né, lúdica, tá bom? Uma sequência lógica, né? Então, nós temos um operador e então ele já vai trabalhar com essas 5 máquinas aqui. Então, ele já fica aqui, ó, é uma célula aqui em U, né? Então, ele já vai fazendo operações aqui, para cá, para cá. Então, notem aí que nós estamos minimizando aí a trajetória, né, que esse nosso operador faz. Então, vamos falar mais sobre isso na nossa próxima aula em sistemas flexíveis de manufatura, tá bom? Então, o operador, né, ele vai ter, né, então nós vamos otimizar, né, os recursos da fábrica, integrando aí os processos para que a gente consiga, né, ter ali um trabalho mais dinâmico, né, do nosso colaborador. Tá bom? Vamos falar mais sobre sobre esse conceito na nossa próxima aula de sistemas flexíveis. Então, existe o que nós chamamos de expertícias, né, da produção, né? Então, transporte, espera, né? São 7 expertícias, né, do Lean, né? Superprodução, produzir demais, poxa, produzir o sistema tradicional, pô, produz, depois a gente vende, né? E se não vender? Eu vou ter que fazer uma promoção, vou perder material, vai ser um prejuízo para mim, tá bom? Movimentação desnecessária, defeito, retrabalho, erros que acontecem, estoque, né? Nós falamos que nós não queremos estoque no just-in-time, transporte, processamento excessivo, são os expertícias que nós vamos tentar eliminar, já que o Lean, né? A ideia é justamente eliminar expertícias, tá bom? Vamos finalizar agora, pessoal, comparando o sistema tradicional e o sistema enxuto, o sistema Lean. Então, em termos de cliente e fornecedores, né, no sistema tradicional, nós compramos, é baseado no preço, né, não tem um compromisso e, né, nós temos custos e riscos de lançamento de novos produtos, né, sendo arcados pela empresa. No sistema Lean, no sistema enxuto, nós vamos ter, né, uma negociação, né, nós vamos estar mais próximos, nós vamos ser mais amiguinhos do nosso fornecedor, porque nós temos que ter confiabilidade nele, né? Tá bom?
Então nós vamos fazer um contrato, né, de médio ou longo prazo, vamos ter ali uma relação mais íntima com o nosso fornecedor, porque nós precisamos, né, lembrem que nós vamos fabricar agora segundo a demanda do nosso cliente. Nosso cliente não quer esperar muito, ele quer um lead time curto. Então nós temos que ter confiabilidade do nosso fornecedor, porque nós não queremos estoque, tá bom? Nós estamos terceirizando o estoque para o nosso fornecedor, tá bom? Nós temos uma administração do topo para baixo, né? Então, os altos níveis da empresa, eles dão ali informações para o chão de fábrica. A produção, né, é baseada em previsão de venda, então nós vamos fazer ali os conceitos de planejamento de controle de produção. Então, a cultura do estoque é muito forte, né? Para absorver as oscilações do mercado. Aqui está tudo relacionado com a engenharia de produção. Na produção enxuta, nós vamos ter, né, nós vamos diluir, né, esse poder decisório para o chão de fábrica, tá bom? E nós vamos ter o Kaizen, né, que é a busca contínua de melhoria. A produção, ela é puxada, né, então ela é disparada pelo cliente. E nós vamos ter, né, ali o conceito, em vez de trabalhar com o conceito de estoque, nós vamos trabalhar com o conceito de fluxo contínuo, né, eliminando os estoques intermediários, tá bom? E também os exercícios de produção. Se a gente comparar com o sistema artesanal, né, que era o sistema lá antes, né, da primeira revolução industrial, o sistema de produção em massa, que é o sistema tradicional, fomos fabricando, né, em massa, né, e o Lean. Então, a produção, né, artesanal era feita uma peça por vez, né, a produção em massa, ela é em massa, né, padronizada, em lotes, né, em grandes lotes. Só que na Lean, né, o cliente que ele aqui é empurrada, né? E aqui é puxada, né? Aqui é empurrada e aqui é puxada. O cliente solicita, tá bom? Volume de produção, né, na artesanal é baixo, né? No Lean, né, no produção em massa, né, a gente fez um setup da máquina, a gente perdeu tempo fazendo o setup dessa máquina, perdeu dinheiro, né? É um custo. Então nós vamos fabricar o máximo possível para poder, né, diluir esses custos em cada peça, né? No Lean, né, nós podemos fabricar em alta produção sob demanda, tá bom? Se eu não tenho demanda, por que eu vou fabricar em alta produção? Aí eu vou ter estoque, eu não quero estoque. Então, eu consigo ter uma alta produção sob demanda. No artesanal, nós temos ferramentas simples, flexíveis, né? Na produção em massa, nós temos máquinas mais caras e poucos flexíveis, então, porque ela é padronizada, né? Então padronização ela está bem associada com essa pouca flexibilidade. No sistema Lean, nós vamos querer máquinas mais flexíveis e isso vai casar com a aula da sexta-feira, que é o sistema flexível de manufatura. A qualidade, né, ó, o que puder ser feito, né, lá na artesanal, né, é artesanal. Na produção em massa, o bom o suficiente. No Lean, não. Lean é melhoria contínua, né? Tá bom? Melhoria contínua. O cliente, né? O produto, ele é definido pelo cliente. Na produção em massa, nós vamos ter um produto padrão, né? Então, lembre lá que nós temos uma produção padronizada com máquinas pouco flexíveis. Então, nós vamos ter uma padronização do nosso produto. No Lean, nós vamos conseguir ter uma alta variabilidade, justamente porque nós vamos trabalhar aí com máquinas mais flexíveis. A mão de obra, né, na artesanal, ela tem que ser altamente especializada, tá bom? Na produção em massa, nós vamos ter pouca qualificação. E no Lean, nós vamos ter, né, aí o conceito de multiqualificação, né? Então, o nosso operador ele vai estar numa célula de manufatura fazendo várias operações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, né? Ali, em sequência, né? Seria melhor dizer assim, né? E o custo, né? O custo artesanal é alto, né? Se vocês quiserem fazer aí sei lá, um exemplo é um vestido de noiva, né? Um vestido de noiva que seja para, como é que fala? Perdi a palavrinha? Seja, só tem aquele, né? Então, o custo vai ser muito alto, né? Mas se eu quiser comprar um vestido de noiva que seja ali padronizado, né? Então vai ser um custo bem mais baixo, né? O Lean, né, nós vamos ter custos baixos, né, devido à eliminação dos nossos desperdícios, tá bom?